Olá, eu sou a Paula Lanes, sou assessora pedagógica das turmas do infantil até o primeiro ano do Colégio Logosófico do Rio de Janeiro. E vou apresentar para vocês um trabalho sobre a prática do bem. A educação capaz de mudar o mundo, primeiro seu. Afinal, a educação é capaz de mudar o mundo? Muito tem se falado sobre isso, e muitas vezes parece algo utópico. Será que a gente consegue transformar o mundo pela educação? Eu vim aprender na logosofia que isso é possível, mas se começar dentro de nós. Dentro de nós existe um mundo de possibilidades, que à medida que a gente vai conhecendo, a gente pode transformar. E dessa forma, essa transformação chega também para fora de nós, se irradiando naquelas pessoas com quem a gente convive. E dessa forma a gente vai conseguindo transformar não só o nosso mundo, como também o mundo no nosso entorno. E o projeto que eu vou apresentar hoje tem a ver exatamente com isso. Nós fomos percebendo que as famílias que entravam no nosso colégio, elas não conheciam muito os elementos da pedagogia logosófica. Então a gente buscou criar um espaço mais informal para falar sobre essas experiências da maternidade, da paternidade, levando os recursos da pedagogia logosófica. Assim a gente poderia mostrar como que esses recursos facilitam a criança a ter uma educação mais consciente e natural, que se vincula à missão dos colégios logosóficos, que é oferecer à infância e à juventude um amparo e um saber que favoreçam o desenvolvimento pleno de suas aptidões físicas, mentais, morais e espirituais, formando as bases de uma nova humanidade, mais consciente de sua responsabilidade diante da sua própria vida e da sociedade em que vive e diante do mundo. Então, dessa forma, a gente podia levar para as famílias a importância de ter consciência desse processo de educação. Mas vocês devem estar se perguntando, por que falar sobre esse projeto que é voltado para a família num congresso para professores? Exatamente porque a gente foi entendendo que a família ela é uma parte fundamental da educação da criança e do adolescente. E uma vez que essa família consiga compreender como que aquela escola funciona, quais são os seus grandes ideais, seus objetivos, a linguagem de cada escola, ela consegue colaborar na vida dos seus filhos. E aí essas forças passam a se somar. É como se a gente pensasse na criança como essa base do processo. E você tem duas grandes forças, a escola e a família. Só que muitas vezes elas correm em paralelo. Só que quando essas forças elas se somam, elas se encontram, formam um grande triângulo ascendente que ajuda, que impulsiona esse desenvolvimento tanto da criança como do adolescente. E por isso a gente está apresentando esse projeto nesse congresso. Inclusive tem uma foto do nosso boletim, o Boletim Elo, que recebeu esse nome exatamente com esse objetivo, de mostrar que família e escola sempre tem que estar vinculada, tem que formar um elo que colabore no processo de desenvolvimento da criança, que é o nosso grande objetivo. Porque tudo isso a gente vai percebendo que para a logosofia, inclusive, ela nos ensina que a arte de ensinar consiste em começar ensinando a si mesmo. Então, como que esses elementos podem chegar para a criança e para o adolescente se primeiro não passa por nós? Então, tanto os professores, os docentes, como também as famílias precisam entender que só posso dar aquilo que eu tenho. Assim consiste também esse grande princípio de bem. Se eu quero que esse bem chegue à criança, primeiro eu tenho que trabalhar com a família, que ela vai ensinando a ela para que esses recursos também chegassem às crianças depois. E para que vocês conheçam um pouco do que afinal a gente trata nessas reuniões, nesses cursos que vamos falar de educação
oferece às famílias? A gente fala sobre vários aspectos, como, por exemplo, a responsabilidade em fazer escolhas. Vamos percebendo que, enquanto pais e educadores, é muito importante que a gente entenda que há uma grande responsabilidade nessa parte de educar. E se a gente estiver consciente desse ponto, a gente consegue fazer escolhas que sejam mais afins a cada criança e a cada processo. Um outro ponto é a importância de ser flexível, mas ao mesmo tempo sem deixar a criança ali solta. Então a gente vai mostrando para a família o quanto é importante ser aquela autoridade segura, mas que ao mesmo tempo permite que a criança possa desenvolver a sua liberdade, a sua autonomia, mas se sentindo que está dentro de uma zona de um contorno, de um espaço que está sendo cuidado também por um adulto. Isso é muito importante para dar segurança para ela depois. Corrigir sem tolher iniciativas, isso é tão difícil, não é? E a gente vai percebendo que a criança, quando ela vai tecendo a sua vida, a sua história, a correção, ela é como se fosse eu mexer nesses fios que estão tão ali entrelaçados sem cortar. Então precisa ser feita de uma forma muito atenta. É um trabalho muito delicado, onde mãos firmes e amorosas vão conseguindo tirar algum nó para que a criança depois consiga continuar esse caminho, sem que os fios se percam. E isso é tão engrandecedor quando a gente consegue realizar, não é? Também como ensinar pautados na verdade. A gente acha que falar a verdade às vezes é ser muito frio, mas não necessariamente. A verdade como luz traz esse calor. E se toda vez que a gente levar algo novo e que tem ali uma verdade que eu vou ensinar à criança, de uma forma onde o afeto se coloque presente, onde aquela verdade faz pulsar o nosso coração, isso sempre vai trazer o interesse dela. Então não vai ser uma verdade falada de forma fria, pelo contrário. Também vamos aprendendo a forma como a criança aprende. Ela chega nesse mundo com apenas algumas faculdades em funcionamento. Por exemplo, ela observa com todos os seus sentidos. Essa observação colhe imagens que ela coloca em ação. Exatamente quando brinca, né? A imaginação começa a funcionar, essas imagens em ação. Isso que ela vai tendo de imagens, ela vai guardando na sua memória. E nós, aonde entramos? Trazendo as explicações de cada fato da vida, porque ali essas explicações vão dando alimento para esse entendimento, que no futuro vai poder refletir, pensar, compreender. Olha quantas coisas, se a gente tem consciência, a gente pode favorecer no processo da criança, porque à medida que eu explico e a criança experimenta essa realidade, depois ela pode unir, puxa, aquilo que a minha professora, aquilo que a minha mãe falou é verdade. E aí ela faz uma sinapse, ela chega a uma compreensão. Então, todos esses aspectos são tratados nesses cursos de uma forma muito experimental, muito viva, e nessa troca a gente vai aprendendo também. E dentro da história do próprio projeto Vamos Falar de Educação, como também no processo da criança, a gente vai aprendendo que é preciso saber se mover com inteligência, trazendo consciência para cada passo que a gente vai dando e que a gente não precisa ter tanta pressa, é preciso reconhecer o tempo de cada ideia poder chegar, né, à sua combinação, como também o tempo que cada criança vai dar para chegar naquela resposta que eu tanto espero. Mas algo muito importante é que não pode ter pausa, porque a pausa interrompe todo esse movimento e depois é muito mais difícil recomeçar. Então a gente vem aprendendo que é preciso saber que não pode ter pressa, mas também não pode ter pausa. Durante esses 7 anos de história do projeto Vamos Falar de Educação, muitas coisas a gente vem aprendendo. Quando tivemos a ideia lá no início, a gente queria que logo chegasse na escola toda. Queríamos começar muito grande. E depois a gente foi percebendo que não, que era preciso começar pequeno, pois ali, numa experiência com apenas uma turma, a gente conseguiria avaliar cada passo e assim pensar nos passos adiante.
Isso é um ponto muito importante. Sempre que você tiver uma ideia, pense como que eu posso começar de forma que isso se torne realizável. E começar pequeno é um passo importante para depois chegar a ser grande. Um outro ponto é a importância de cultivar a paciência. Como a gente precisou isso? Queríamos ir com muita pressa. E aí a gente foi percebendo que a gente tinha que esperar o tempo, não só das próximas etapas do processo, como principalmente também o tempo de cada família, entender aquele recurso, de se abrir para aquela experiência que a gente estava levando. E isso foi muito interessante, até respeitar também o nosso tempo. Disso a gente foi percebendo que falar das nossas experiências foi tão importante, porque ali eu não estava como uma assessora pedagógica, eu estava como mãe de 3 crianças, e levar essa minha experiência me aproximava daquelas famílias que também como eu estavam enfrentando os desafios da educação dos filhos, e isso fazia com que elas se abrissem para aquele conhecimento. Um outro ponto foi ser valente. Porque em cada projeto a gente enfrenta muitos desafios e ali muitas vezes alguns pensamentos vêm dizer que aquilo não vai dar certo. Então foi importante a gente sempre buscar dentro de nós todo o valor que tinha ali na pedagogia logosófica para a gente ter a certeza que esse projeto tinha que sempre permanecer vivo. E a própria avaliação constante nos mostrava isso. Porque a cada passo dado, a gente avaliava, vendo o que foi bom, o que a gente precisa evoluir. E exatamente nesse ponto, nos permitia ajustar rotas, para que a gente pudesse seguir com ainda mais força. Também tivemos que nos capacitar na pedagogia logosófica. Afinal, se a gente queria levar um bem, a gente tinha que saber se a gente tinha algo a passar. E isso foi muito importante, não só sobre os estudos, mas também na arte de falar sobre essas imagens. Afinal, será que o outro ia compreender aquilo que eu estou falando? Então isso exigiu muita capacitação. Capacitação para falar em público, capacitação para saber ter a disciplina do estudo e de olhar cada experiência buscando extrair dela algum elemento. Também tivemos que saber a nossa medida, pois muitas vezes, diante de muitas ideias, a gente queria realizar muitas coisas. Então, a gente teve que priorizar, dentro do nosso tempo, o que a gente consegue realizar. E assim, a gente foi ampliando esse tempo para conseguir colocar outros projetos também dentro dessa iniciativa. Mas o fundamental foi manter esse estímulo vivo, porque toda vez que a gente fala sobre esse projeto, o nosso coração vibra, o nosso olho brilha, porque a gente fala de algo que é muito especial para a nossa vida, como se fosse um filho. E não é muito bom falar daquilo que a gente ama? Então o interesse é que mantenha a nossa vontade sempre ativa. E para fazer um bem, isso é o principal. Que a criança, que o adolescente, que as outras pessoas possam sentir. Que a gente, primeiro, sente aquilo como um bem, que aquilo é verdadeiro, porque se é verdade, isso resplandece no outro com muito mais intensidade. Eis aí demonstrado como cada um pode conservar a vida no sentir dos demais e até na identificação de todas as coisas com as quais atuou, e mantendo-as com esforço e sacrifícios heróicos para deixar à humanidade uma obra de bem, construtiva e generosa, que recebida pelas almas com gratidão e emoção, será perpetuada no espírito de todos. E assim, eu vou fechando a apresentação para dizer o quanto que a partir dos esforços de um, isso chega à humanidade. Então sempre recordem disso, que vocês são um bem para aqueles que estão diante de vocês, para que vocês possam levar tudo isso que vocês já acumularam de saber e também possam estar abertos, porque nessa experiência, quantos bens a gente troca e a gente sai realmente muito grande dela.